Oi, pessoal da TV Abrale, eu sou Amanda Vieira e hoje estou aqui com o Dr. Paulo Lázaro de Moraes, que é médico radio-oncologista e fundador da plataforma Radioterapia Legal. E hoje a gente vai falar da radioterapia em linfomas. Olá, doutor Paulo, obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse o que é a radioterapia, como ela funciona. Oi, Amanda, é um prazer estar conversando aqui com você hoje. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Abrale. Bom, a radioterapia, eu gosto de dizer e tentar desmistificar a radioterapia, né? Por isso mesmo que a gente criou a plataforma. E a forma que eu uso para falar com meus pacientes é dizer que o tratamento com radioterapia é um tratamento com raio-x. Claro que existem outros tratamentos, né, com radiação ionizante, que pode ser a cobaltoterapia, a beta-terapia, que é localizada, que a gente faz mais para lesões de pele, mas 90% do tratamento com a radioterapia, seja para patologias benignas ou malignas, é feita em uma máquina que produz raio-x. Né? Então, a mesma máquina do raio-x da radiografia, de tórax, por exemplo, da tomografia, ela somente tem uma energia um pouco maior e ela é feita de forma localizada naquela região que a gente quer ter um benefício do tratamento. Então, por exemplo, as pacientes que tratam mama, a gente só vai realizar o tratamento na própria mama da paciente e diariamente ela vem ao nosso setor fazer a radioterapia na mama, de segunda a sexta. Quando a gente vai tratar os linfomas, a gente também avalia a região a ser tratada, seja no tórax, no abdômen, nas axilas, e também faz o tratamento diariamente, baseado numa tomografia que a gente utiliza para fazer com que só seja realizado o raio-x onde a gente quer esse efeito benéfico para o paciente. Entendi. E quando que essa terapia é aplicada ao linfoma? Tem uma história interessante, Amanda. A gente já tem a descrição dos linfomas desde 1866, né? Perdão, 1566, há mais de 500 anos. E essa primeira descrição, ela ficou muito tempo no limbo, por conta até das dificuldades técnicas que a gente tinha de avaliar, né, o que era aquela doença, em que os gânglios ficavam aumentados, como a gente podia tratar aquela doença. E em 1894 foi descrito o primeiro tratamento que foi feito com arsênico para linfoma. A gente começou a tentar pensar em como tratar esses pacientes, né? E a radioterapia foi o primeiro tratamento efetivo. Aí sim, no linfoma, na década de 40, mais ou menos, a gente já começou a disseminar a radioterapia de 1940, né? Disseminar a radioterapia como um tratamento não só paliativo, mas que era curativo para os pacientes que eram acometidos por essa patologia. E em 1960, mais ou menos, né, na década de 60, a quimioterapia entrou também como o coadjuvante no tratamento. Então, a gente passou, na verdade, uma fase em que a gente iniciou a radioterapia com bons resultados, só que a gente tinha que dar uma dose um pouquinho maior de rádio, porque ela era feita isoladamente, até uma hora que a gente percebeu que fazendo o tratamento com quimioterapia, a gente tinha uma diminuição da lesão e a radioterapia pode ser desintensificada, ou seja, a gente começou a diminuir a dose da radioterapia a partir da resposta que havia com a quimioterapia. Então, hoje a gente tem protocolos bem estabelecidos, né, desse tratamento que normalmente vai contar com as duas modalidades, seja a quimioterapia inicial e depois a radioterapia. A gente vai continuar o bate-papo aqui, a gente também tem outras formas de fazer esse tratamento, mas basicamente é isso, a gente faz a quimio, espera uma resposta e depois complementa esse tratamento com a rádio. E a rádio, então, ela não pode ser feita simultaneamente ou, em alguns casos, ela pode acontecer junto com a quimioterapia ou uma imunoterapia, por exemplo? Normalmente a gente faz esse tratamento de forma separada, né, em caixinhas. Então, primeiro a gente faz a quimioterapia quando tem indicação, né, principalmente os linfomas Hodgkin, e aí a gente trata o paciente a depender do seu estadio, um certo número de ciclos, né, e depois, assim que ele tem a resposta, a gente vai para o outro tratamento, que é a radioterapia ou transplante,
etc. Então, a ideia é sempre fazer um separado do outro como um geral, né? Entendi. Como funciona a tecnologia IMRT? Ela pode ser usada para o linfoma? A tecnologia MRT, essa é uma pergunta bem interessante, sabe, Amanda? A gente antigamente não acreditava que o MRT não era tão efetivo para o linfoma, porque normalmente, como se faz o tratamento, né? A máquina, ela não encosta no paciente, no raio-x, a gente emite o raio-x da parte anteroposterior, depois a máquina gira e faz da região posterior para a região anterior do tratamento. Só que fazer dessa maneira acabava tendo uns pontos de alta dose de radiação, ou outras regiões que tinham pouca dose, então a gente ficava com um tratamento não homogêneo. E aí a gente, com a técnica MRT, que na verdade, para quem não está habituado com esse termo, é nada mais do que um planejamento feito pelo computador, em que eu desenho aquela área que eu quero tratar e eu aviso para o computador, olha, eu quero que dê uma dose alta nessa região, só que eu também quero poupar do coração, eu quero poupar uma certa área do pulmão. E isso, na verdade, a gente não consegue fazer com as técnicas convencionais, né? Quando eu falo para o computador fazer isso, o que a gente chama de uma modulação, ele modula o feixe, né, de radiação, de forma com que eu consiga realmente deixar aquela dose bem justa aonde eu preciso, né? Então, existe esse benefício que antigamente a gente não tinha tanta ideia, mas eu, quando, inclusive, fiz uma apresentação lá na ASCO, no Congresso Americano de Radioterapia, estava justamente discutindo isso. Isso foi, para vocês terem uma ideia, há pouco tempo, 2014. Será que existe benefício de fazer o MRT para os pacientes? E, a princípio, existe sim, por conta, apesar de não ser o MRT não ser tão disseminado, principalmente por conta de ser uma tecnologia, né, alta e ter um custo, ele consegue, por exemplo, proteger a área cardíaca do tratamento. Então, vale muito a pena fazer esse tratamento quando bem indicado, que você diminui a toxicidade da radioterapia. Mas aí, dito isso, também lembro que a dose da radioterapia no paciente com linfoma, ela é uma dose baixa normalmente, tá? A gente varia entre 18, 20 aplicações, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o fato é que a gente não dá doses tão altas que sejam proibitivas para os outros órgãos, né? Por isso que a gente usa desde 1900, desde a década de 30. Mas o fato é, se eu posso diminuir efeito colateral, por que não? Então, quando eu posso utilizar essa técnica, eu utilizo nos serviços que eu trabalho. Está gostando deste conteúdo? Então se inscreve no canal da Brale e assista todos os vídeos. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer. A radioterapia atualmente, existe algum caso de paciente de linfoma que faça somente a radioterapia ou ela sempre é um tratamento coadjuvante? Existe sim, principalmente os tumores iniciais. Na verdade, são duas coisas, acho que interessantes, que eu vou desdobrar dessa sua pergunta, mano. Dentro daqueles pacotes que eu falei, a gente foi aprendendo, né? Principalmente com o grupo europeu, né? Os alemães, eles têm muitos protocolos para radioterapia em linfomas, e a gente hoje tem feito, em alguns casos, só radioterapia, no caso, somente linfoma não Hodgkin, né? No caso inicial, só faz a radioterapia e resolve o problema, e é curativo o tratamento. Acabei de terminar uma paciente que realizou o tratamento na região cervical por conta de um linfoma não Hodgkin, né, com radioterapia isolada, então é possível sim, em alguns casos. E em outros casos, de uma maneira até antagônica, a gente também está tirando a rádio da equação. Em alguns casos, que a gente faz aqui no linfoma Hodgkin e tem uma resposta completa, uma boa resposta, a gente já está tendo protocolos para tirar a radioterapia da equação e só fazer a quimioterapia. Então, onde a gente está chegando? Né? A gente está numa fase, eu acredito, de ouro da medicina, sabe, onde a gente consegue ver exatamente quem se beneficia de qual tratamento e ir optando por esse tratamento a partir da resposta que a pessoa tem ao que ela já fez. Então, se ela fez uma quimio e teve uma resposta brilhante, talvez não seja necessária a rádio, né? Ou ela pode, eventualmente, só fazer a rádio e não ter os efeitos colaterais da quimio. Né? Tudo, a gente hoje, claro, trabalha com um benefício bem alto e um efeito colateral bem baixo.
Mas se a gente pode, inclusive, tirar da equação um dos tratamentos, por que não? Eu cheguei a fazer radioterapia e eu fiz 2 vezes em épocas distintas, 17 sessões. Fiz 17 sessões depois do ABVD e fiz 17 sessões depois que eu tinha feito o transplante já. Os efeitos colaterais, eles se somam. Nesse caso, eu considero que eu fiz 34 sessões e eu tenho os efeitos colaterais dessas 34, ou não, eu fiz as 17 e aí aqueles efeitos vão diminuindo e quando eu faço as próximas 17, tá tudo bem já. Entendo, Amanda. Normalmente, a gente classifica pelo sítio, sabe? Então, por exemplo, se eu trato uma região tórax de uma paciente e depois, daqui a um tempo, vou precisar tratar novamente a mesma região, aí sim eu posso dizer que a gente tem que somar. A gente até normalmente faz a fusão dos planos de tratamento inicial e do tratamento que a pessoa vai fazer, né? Agora, quando ela faz em locais distintos, ou seja, lembra lá no começo do nosso bate-papo, eu comentei que a radioterapia é bem localizada. Então, se eu faço, por exemplo, no tórax, uma lesão, e depois eu faço na região cervical ou na axila que não foi tratada anteriormente, a gente não soma, e a gente considera cada local um local à parte para avaliar efeito colateral. Entendi. E quais podem ser esses efeitos colaterais crônicos e agudos que o paciente tem com a radioterapia? E como que a gente pode prevenir ou diminuir esses efeitos? Olha, o efeito colateral que eu gosto de dizer que é o base, né? Todo paciente que vem, eu vou falar isso, é a fadiga. A fadiga, ela ocorre por conta dos mediadores inflamatórios que a radioterapia causa mesmo. A radioterapia, vamos dizer, que ela trabalha com inflamação local, fazendo com que diminua aquelas lesões, e essa inflamação com a corrente sanguínea, quando é levada para o corpo, né, com radicais livres, etc., ela acaba gerando essa fadiga em até 20%, 30% desses pacientes de forma um pouco mais pronunciada. Além da fadiga, aí eu diria que é relacionado a cada área que a gente vai tratar. Por exemplo, um linfoma cutâneo, se eu for tratar a pele vai ficar hiperemiada, mas normalmente vai ser só ali na pele, né? Hiperemiada e avermelhada. Provavelmente ali só na pele, sem muitas outras repercussões. Se eu trato o abdômen, por exemplo, aí eu posso ter um pouco de náusea, posso ter outros efeitos colaterais relacionados às alças intestinais. Então depende muito de região para região, e normalmente o que eu falo com os pacientes é isso, que é a fadiga, que é o principal, e a alteração relacionada àquela área. Então, como que a gente acaba falando para os pacientes? Olha, a atividade física, se for possível, ela vai ajudar você a diminuir esse efeito colateral, principalmente a fadiga, né? Aqueles pacientes que podem fazer atividade. A Associação Americana de Medicina do Esporte recomenda, né, para todo paciente oncológico, 150 minutos de atividade física por semana. Então, divide esses 150 minutos em 3, 4 caminhadas, ou hidroginástica, ou natação, para diminuir o efeito desses mediadores inflamatórios, né, e com certeza vai ajudar nessa alteração. E, a depender da área que a gente estiver irradiando, o ideal é conversar com o médico que vai fazer o tratamento e avaliar, né, se vai ter alguma alteração, se não vai. Na radioterapia, normalmente, a gente vê os pacientes uma vez por semana, que chama revisão clínica, né, uma revisão médica. E se tiver qualquer dessas alterações, a gente vai manejando e dando ou medicação ou orientações para diminuir esse efeito colateral. No meu primeiro tratamento, eu não me lembro de ter sentido muitas coisas, assim, ficou um pouco escurecida a região, porque eu fiz no tórax, né, ficou um pouco pescoço, um pouco escurecida, mas logo melhorou. Mas no segundo eu tive muita fadiga, e eu não estava, acho que esperando por isso, né, por conta do primeiro ter sido mais tranquilo. E também tive um pouco de radiodermite na época, enfim, juntou com o meu GVHD e... Eles não conversaram muito bem, mas totalmente recuperada já. Eu acho que é rápida a recuperação, mas eu só acho que se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar assim como para os pacientes que estão ouvindo e que não fizeram um tratamento de radioterapia, né? O que a gente pode dizer é que a dose, como eu comentei, ela não é uma dose tão alta. Para vocês terem uma ideia, a dose quando a gente vai tratar um tumor sólido, uma região da próstata, a região da mama, as doses são muito maiores. Então, você vai ter mais efeitos, né? Então, normalmente, o efeito da radioterapia em quem faz tratamento para linfomas, ele é um pouco autolimitado. Ou a pessoa pode não ter, como foi o seu caso, né? Da primeira vez, ou é algo que é passageiro e dura, começa a ter esse efeito colateral no finalzinho das aplicações e dura aí 1, 2 semanas, mas é sempre importante lembrar que é passageiro e que melhora com o tempo. Sim, é mais um aliado no nosso tratamento, né? Apesar de ser todos os dias, tem um prazo para acabar e esses efeitos colaterais irem embora também. Eu queria agradecer a sua presença aqui, compartilhar com a gente seu conhecimento
E caso você queira complementar algo sobre esse assunto, fica à vontade, mas desde já agradeço o nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço, Amanda. É sempre um prazer poder falar com a Abrale. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é excepcional. A gente carece, inclusive, de bons, de informação com qualidade, né? Infelizmente, aquela coisa, né? Infelizmente, às vezes o paciente ele fica perdido, não sabe onde procurar, e quanto mais forte for a Abrale, Todos Juntos contra o Câncer, as instituições da sociedade civil organizada puderem se juntar e dar informação de qualidade para as pessoas, melhor. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para mais pacientes terem acesso a essas informações tão importantes quanto o doutor falou com a gente. Muito obrigada.